Olá, você que está me vendo de novo, ou que está me vendo pela primeira vez. Meu nome é Lúcio Jaimes e a gente vai falar de direito constitucional agora. E dentro do direito constitucional, nós vamos tratar das garantias ou dos remédios constitucionais. Garantias ou remédios são a mesma coisa. Repara no que é isso. O que é uma garantia constitucional? O que é um remédio constitucional? A Constituição, ela te dá direitos. As leis te dão direitos e deveres. Só que às vezes algum direito seu é violado. E quando esse direito é violado, você tem que procurar uma solução. Quem é o responsável para dar essa solução? O Poder Judiciário. Só que você não chega no Poder Judiciário de qualquer jeito. Para se chegar ao Poder Judiciário existe uma coisa chamada processo. Então tá lá a lei, logo abaixo, ou melhor, formando o triângulo, você tem o processo, e no final você tem o judiciário, que é quem vai receber esse processo, esse procedimento, vai instaurar esse processo e fazer com que ele tenha um resultado final e diga quem tem razão. Num caso normal, por exemplo, um divórcio. Teve um acidente de trânsito, bateu no carro do outro, amassou, ninguém sabe quem é o culpado. Cometeu um crime, um roubo, um homicídio. Cada caso tem um processo, um procedimento previsto em lei. Mas existem direitos que são chamados de fundamentais, e esses direitos fundamentais, quando são violados por autoridade pública, via de regra, eles têm um processo mais rápido. A esse processo mais rápido nós chamamos de remédio, ou de uma garantia constitucional. Então é mais ou menos assim. Eu estou aqui em casa e deixei meu carro lá no centro da cidade. E aí um amigo meu, que entende de carro, falou: meu carro deu um probleminha lá, cara, vai lá ver o que deu no carro. Ele pega a chave do carro aqui, em casa, e vai caminhando até o centro. Não é tão longe. Chegando lá no centro, com a chave do carro na mão, ou seja, eu, proprietário do carro, dei a ele o direito de abrir o carro, de olhar o que o carro tem, de dar uma volta no carro se for preciso. Então eu dei o direito para ele. É como se eu fosse o poder legislativo. Eu dei o direito. É como se eu estivesse agora dando a ele um poder de poder andar no meu carro. Ele chega lá e lá do meu carro está meu irmão. E meu irmão fala para ele: ô maluco, vai para onde com esse carro? Tá mexendo no carro por quê? Tá doido? Esse carro é do meu irmão. Sai daí. E expulsa o cara de lá. Esse cara tinha um direito, mas esse direito foi violado. Ele estava impedido de exercer o direito dele. O que ele pode fazer? Pode vir caminhando tudo de volta, chegar até a minha casa e falar: Lúcio, fui lá, mas eu não consegui ver o carro porque teu irmão não deixou. Teu irmão me impediu de exercer esse direito que você me deu. Esse é o processo normal. Eu vou escrever um bilhete, ou vou ligar para o meu irmão, ou eu vou junto com o cara até lá o carro, para poder resolver esse problema. Isso é um processo normal. O que seria um remédio constitucional? O que seria uma garantia constitucional? O cara está lá ainda, meu irmão está impedindo ele de exercer o direito, ele pega o telefone e me liga. E fala: Lúcio, fala com teu irmão aqui. E aí eu falo com meu irmão. Não foi muito mais rápido de resolver? A grande vantagem dos remédios constitucionais é que eles têm prioridade sobre os outros processos. Então quando chega um habeas corpus, quando chega um mandado de segurança, quando chega um habeas data, quando chega um mandado de injunção ou uma ação popular, ela tem prioridade sobre os outros processos. E é disso que nós vamos falar agora. Desses 5 remédios constitucionais, ou dessas 5 garantias. Não é um assunto difícil, mas é um assunto cheio de casca de banana. Então se você prestar atenção, fizer os exercícios, você vai se dar super bem, vai torcer para cair uma questão sobre isso. E geralmente cai. Então vamos lá. Primeiro remédio constitucional é o habeas corpus. O que diz o habeas corpus para a gente? Diz o seguinte, eu não decorei, vou ler para vocês. E é importante que você leia. Pega a sua Constituição, pega uma apostila onde tem o texto, vai na internet, abre o Google, abre a Constituição e lê. Por quê? Porque agora você consegue entender o que eu falo, porque eu estou falando na sua língua. Mas quando você vai ler o texto, você tem dificuldade, porque tem palavras estranhas, tem palavras que você às vezes nunca nem viu. Então o que é importante? Você lê, não entendeu alguma palavra? Sublinha, vai no Google, procura, não achou?
manda mensagem para o professor. Eu te garanto que em, no máximo, 2 horas, que é o tempo que eu levo às vezes para demorar para ver uma mensagem, eu estou te respondendo. Tenho certeza que antes disso o Google já respondeu. Meu telefone está no grupo, eu acho. Se não tiver, anota aí, vai estar aqui embaixo. Dá teu jeito, irmão. Eu estou aqui para te ajudar, assim como toda a equipe do Iluminar. Só preciso que você corra atrás. Vamos lá. Habeas corpus diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então ele está dizendo o seguinte, que o habeas corpus serve para quando a pessoa estiver sofrendo coação na sua liberdade ou sendo ameaçada de ter a sua liberdade colhida, tolhida, coagida. Quer dizer o seguinte: primeira coisa que você tem que saber sobre o habeas corpus. Vamos lá. O habeas corpus tem uma lista de coisas que você tem que saber. Tem que saber. Primeira coisa: o habeas corpus protege o direito de locomoção da pessoa humana. E qual é a outra pessoa se não for humana? A pessoa jurídica. Eu venho com um caminhão cheio de mercadoria, o posto fiscal para o meu caminhão e impede o caminhão de ir até o meu cliente, onde ele vai entregar a mercadoria. Eu posso entrar com habeas corpus? Não. Eu vou entrar com mandado de segurança. Por quê? Porque o habeas corpus é para pessoa humana. Pessoas que nem nós. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que gravar: pegadinha de concurso. Bota lá que serve para pessoa humana ou para pessoa jurídica. Mentira. Só pessoa humana. Segunda coisa: quando se trata de habeas corpus, você tem um cara chamado de paciente, tem um cara chamado de impetrante e tem um cara chamado de impetrado. Paciente, impetrante e impetrado. Quem são esses caras? Paciente é o cara que está doente, ou seja, que está tendo seu direito violado. É aquele que está preso ou está prestes a ser preso. Esse é o paciente. Quem é o impetrante? É quem entra com habeas corpus. E aí eu preciso que você atente para esse primeiro detalhe. Paciente, pessoa humana. Impetrante, pessoa humana ou jurídica. E aí a pessoa fala: eita, que danada é isso? Impetrante é só quem vai escrever e assinar o documento. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa jurídica, um escritório de advocacia. Na verdade, o impetrante pode ser o próprio paciente. Eu fui preso, não estou achando um advogado, não estou achando nada. A Constituição garante que você pode fazer seu próprio habeas corpus. É o único remédio constitucional, o único remédio constitucional que não precisa de advogado, que qualquer um pode entrar. Então repara, paciente é quem está preso ou está prestes a ser preso. Impetrante é quem vai dar entrada no processo de habeas corpus, na ação de habeas corpus. O impetrante pode ser pessoa jurídica. O impetrante pode ser o próprio preso. Porque a Constituição, a lei, ela não exige nenhuma formalidade para o habeas corpus. O que eu preciso dizer no habeas corpus? Quem está preso, quem mandou prender. E onde está preso. Né? Lógico, se você explicar mais detalhadamente, as chances de você ter êxito no seu habeas corpus são maiores. Então, quem é o impetrante? É a pessoa que dá entrada no habeas corpus. Quem é o paciente? É a pessoa que está presa ou prestes a ser presa. Qualquer um dos dois pode entrar com um habeas corpus. Só que paciente sempre vai ser pessoa física, pessoa humana. Impetrante geralmente é pessoa física, geralmente é um advogado, mas pode ser pessoa jurídica e pode ser também não advogado. Qualquer pessoa que não seja advogado. Segundo ponto. Terceiro ponto é o impetrado. Quem é o impetrado? Impetrado é contra quem você está entrando. Então, se quem determinou sua prisão foi um delegado, você vai levar o seu habeas corpus para um juiz, e o impetrado é quem? O delegado. Se quem mandou te prender foi um juiz, você vai entrar com habeas corpus no Tribunal de Justiça, nos desembargadores, e quem é o impetrado? O juiz que mandou te prender. Se o Tribunal de Justiça mandou te prender, você vai entrar com habeas corpus no STJ, e quem vai ser o impetrado? O Tribunal de Justiça. Então, impetrado é a pessoa contra quem você está entrando com habeas corpus. É a pessoa que determinou a sua prisão. Não é a pessoa que está te prendendo, mas a pessoa que determinou a sua prisão.
Ah, mas eu estou preso numa delegacia, então é contra o delegado? Não. Se quem mandou você ficar preso ali foi um juiz, você vai entrar contra o juiz. E sempre com a autoridade superior. Se é o delegado, juiz. Se é o juiz, desembargador. Se é o desembargador, o ministro. Tranquilo até aí? Então, paciente, impetrante e impetrado, habeas corpus só para defender o direito de locomoção da pessoa humana. Quarta característica. O habeas corpus ele pode ser preventivo. O que significa isso? Que antes da pessoa ser presa, ela pode entrar com habeas corpus. Então, o habeas corpus preventivo é aquele que você entra com ele antes mesmo de estar preso. É possível. O próprio texto diz assim: a concedência habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, mesmo antes de você estar preso, você já pode entrar com habeas corpus. Chama-se habeas corpus preventivo. Tranquilo até aí? Outra característica do habeas corpus, a quinta, ele é gratuito. Você não paga nada para entrar com habeas corpus. Totalmente de graça. Então, habeas corpus, você não paga, vai lá, entra e está tudo certo. Sexta característica, os militares, e vocês vão ser militares, os militares, eles não têm direito ao habeas corpus. Essa é a regra. Estranho, né? Quando se tratar de prisão disciplinar. Ah, o militar foi preso na rua porque estava brigando. Ele tem direito ao habeas corpus. Ah, o militar foi preso porque chegou atrasado no quartel. Foi preso porque usou a arma indevidamente em serviço. Então, esse militar, ele não tem direito ao habeas corpus, como regra. Quando que ele tem direito ao habeas corpus? Numa infração disciplinar, que para o militar gera uma prisão, ou seja, uma violação do seu direito de locomoção. Quando que ele vai ter direito ao habeas corpus? Quando o ato que gerou a sua prisão for nitidamente, claramente ilegal. Ah, quem mandou prender o militar não tinha esse poder, né? Ou quando for claramente abusivo. O cara chegou atrasado no quartel e pegou 6 meses de prisão. Há um exagero. Aí nesse caso ele pode entrar com habeas corpus. Só essas duas situações. Quando há um abuso ou um excesso na punição, ou quando a punição é manifestamente ilegal. Ele está sendo acusado de ter feito uma coisa que ele não fez. Ele está sendo punido por alguém que não poderia puni-lo. Se for clara a ilegalidade, aí tudo bem, ele pode entrar com habeas corpus, mas a regra é que ele não pode. Tranquilo até aí? Então, esses são 6 pontos que você tem que saber sobre o habeas corpus. Grava isso, que se você souber isso sobre o habeas corpus, você já está em bom caminho para acertar 90% a 100% das questões. Não tem muito mais o que se falar sobre habeas corpus. Alguns detalhes talvez a gente vai encontrar nas questões, mas nada que seja muito fora disso aqui. Vamos agora para o próximo remédio constitucional. Na sequência, a Constituição coloca o mandado de segurança. Eu vou pular o mandado de segurança e vou falar do habeas data. E depois eu volto ao mandado de segurança. Por quê? Porque habeas corpus, habeas data. E olha só, o que significa habeas corpus? É uma palavra em latim, uma expressão em latim, que significa que tenhas teu corpo. É estranho? É estranho. Por quê? Porque o corpo é meu, né? Mas, quando você está tendo sua liberdade de locomoção violada, ele entende como se o corpo não fosse mais seu. Ele não pode ir para onde você quer. Então, nesse caso, o habeas corpus, traduzido ao pé da letra, significa que tenhas teu corpo. Por que é importante saber isso? Porque quando eu falar de habeas data, você só precisa saber o que significa a palavra data e já vai entender o que significa o habeas data. Data significa informação, dados. E o habeas? Que tenha os teus dados. Se habeas corpus é que tenhas teu corpo, habeas data é que tenhas teus dados. E por que é importante você gravar isso? Porque quando eu falo que tenha teus dados, eu já estou dizendo metade do que significa, do que protege o remédio constitucional do habeas data. O habeas data, ele protege o seu direito às suas informações que estão em banco de dados públicos
ou em banco de dados com caráter público. Vamos entender isso. O habeas data serve para duas coisas. A principal é essa: para você obter informações suas que estão em bancos de dados públicos ou de caráter público. E o bom de falar sobre isso é que me lembrei de uma coisa no habeas corpus. O habeas corpus, como regra, ele é utilizado, tem como impetrado uma autoridade pública. Lembra que eu falei? Impetrado é quem? É a pessoa que determinou sua prisão. Ora, quem tem o poder para determinar a prisão é a autoridade pública. É um juiz, é um desembargador, é um ministro do Tribunal Superior, né? O delegado pode determinar sua prisão numa situação, numa circunstância que a lei permite. Mas, fora disso, é excepcional. É uma exceção. Mas mesmo na exceção, é cabível o habeas corpus. Exemplo. Você chega no hospital, tossindo, espirrando, Atowski. E o médico fala: meu Deus, esse homem está com H1N1 elevado ao quadrado, raiz de 3, mais o Covid-19, 21. Aí o cara fala: se esse cara espirrar, ele mata 10. E o médico decreta a sua quarentena no hospital. Ele separa uma ala do hospital, um quarto no hospital, e fala: daqui você não sai. Um médico, que não é autoridade pública, pode ser um médico do hospital particular. Cabe habeas corpus contra esse ato do médico? Cabe impetrar um habeas corpus contra esse ato do médico. Se você vai ganhar, eu não sei. Mas cabe o habeas corpus. Entende? Só para você saber que é possível um habeas corpus contra uma autoridade particular, contra uma pessoa particular, não só contra a autoridade pública. A regra é que vai ser a autoridade pública, mas excepcionalmente o habeas corpus pode ser contra um particular. Tranquilo? E agora sim vamos para o habeas data. Vou ler para vocês. Habeas data, vou ler para você, né, que está lendo aí em casa sozinho. Vamos lá. Habeas data. Diz assim a Constituição em seu inciso 71. Desculpa, 72. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha A. A linha B. Conceder-se-á habeas data para a retificação de dados que não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Anota aí. Habeas data. 2 pontos. Para obter informações sobre a pessoa do impetrante. Quem é o impetrante? Quem está dando entrada no processo, no pedido. Né? Então veja. Eu quero saber qual foi o último cheque sem fundo que eu dei na Caixa Econômica. E a Caixa Econômica se nega a me dizer essa informação. Eu quero saber se meu nome está sujo no Serasa. E o Serasa não me passa essa informação. Estou dando uns exemplos que estão me fazendo parecer um velhaco, né? Mas não sou. E aí você não consegue obter essas informações de órgãos públicos. Não consegue. Elas te negam essa informação. O que você faz? Habeas data. Então, para que serve o habeas data? Para obter informações suas ou do próprio impetrante junto aos órgãos públicos ou de caráter público. O que é um órgão de caráter público? Uma escola, um hospital, mesmo privado. Eu quero pegar minha ficha 19 e a escola não quer me conceder essa ficha 19. Eu quero pegar um diploma numa faculdade particular e ela não quer me fornecer essa informação do diploma, de quando eu me formei, das minhas notas, meu histórico escolar. Então, essas informações, se eu não consigo, se elas foram negadas, eu vou fazer o quê? Eu vou recorrer ao habeas data e a justiça vai determinar que essas informações sejam prestadas. Mas só quando elas forem referentes a mim mesmo. Ou seja, eu não posso entrar com um habeas data porque eu quero saber se fulano se formou mesmo em 2015. Na faculdade não vai me dar. O juiz nunca vai determinar que a pessoa me diga isso. Mas o que eu tenho a ver com isso? E se eu for pedir essa informação, não vai ser através de um habeas data. Porque o habeas data só serve se a informação for sobre a pessoa que está entrando com o habeas data. E qual é a outra função do habeas data? Retificar informações. Às vezes você conhece a informação está lá registrada, mas ela está equivocada. A informação está errada. E você quer consertar essa informação. Você quer retificar. E aí o órgão não corrige a informação. Se ele não corrige por bem,
você pode entrar também com habeas data. E o próprio texto constitucional fala, se não preferir fazê-lo por outro meio. Por quê? Porque existem outras maneiras de fazer isso através de um processo normal. Qual é a vantagem do processo normal? É que ele é sigiloso. Qual é a vantagem do habeas data? É que ele é rápido. Qual é a desvantagem do habeas data? É que ele não é sigiloso. Qual é a desvantagem do processo normal? É que ele demora. A pessoa vai ponderar sobre essas questões e vai decidir o que é melhor. Entrar com habeas data ou entrar com a ação normal, com o processo normal. Tranquilo? Sobre habeas data, anota aí. Primeiro, só é aceito se houver uma negativa do órgão. Então, se o órgão que você pediu a informação, ele não disse que não vai te dar, mas ele está te enrolando, você pode entrar com processo para pedir a informação, mas não vai ser habeas data. O habeas data exige que a pessoa tenha te negado a informação. Se ela não negou de forma alguma, só te enrolou, não, vem semana que vem, não, daqui a um mês eu dou. Isso não cabe habeas data. Você vai ter que procurar outro processo, outro procedimento para obter a informação, mas não o habeas data. Para ter o habeas data é preciso que haja uma negativa da informação. Não vou fornecer essa informação. Segunda coisa, anota aí. O habeas data não cabe para caso de certidão. Ah, eu quero uma certidão negativa e o tribunal não me dá. Você vai entrar com outro mandado de segurança, vai entrar com processo normal, mas não vai ser com habeas data. A habeas data é para você obter informações. A certidão, ela é mais do que uma informação. Né? Ela é um documento comprovando uma informação. Então, o habeas data, as duas pegadinhas de concurso são essas. É possível impetrar habeas data quando o órgão simplesmente está retardando a informação que você precisa? Não. Só é possível quando o órgão te nega a informação. Segunda casca de banana. É possível o habeas data para a obtenção de certidões? Não. É possível habeas data para a obtenção de informações junto a órgãos públicos. Então, junto a órgãos públicos. Uma questão de concurso que caiu uma vez, dizia o seguinte, que o cara era dono de uma empresa de internet, de fornecimento de serviço de internet, e estava se negando a prestar uma informação. Diante dessa situação, qual remédio constitucional deveria ser utilizado? E lá estava o habeas data e 90% dos candidatos marcaram o habeas data. Só que uma empresa de internet, ela nem é um órgão público e nem tem caráter público. Quais são os órgãos que têm caráter público? Escolas, hospitais, agências de segurança. Então, se você contrata uma segurança privada, ela também tem caráter público. Mas o serviço de internet não tem. Então, não seria habeas data. Habeas data é para órgãos públicos ou de caráter público, para obter informações a seu respeito, a respeito do impetrante, ou para retificá-las, corrigi-las. Se você gravar isso, não cabe para certidões e só é possível em caso de ser negada a informação. Grava isso e de habeas data você não erra mais nada, com fé em Deus. Vamos agora para o mandado de segurança que eu pulei para poder falar do habeas data junto com habeas corpus. Por quê? Habeas corpus que tem esse teu corpo. Habeas data que tem as tuas informações. Não é qualquer informação, mas são as informações referentes a você. Ah, eu quero saber quanto o município gastou no ano passado em saúde. Você tem todo o direito de saber isso. Ah, o município não quer me dizer. Eu vou entrar com habeas data? Não. Porque o habeas data é uma informação sobre você. Vai entrar com mandado de segurança, que é o que nós vamos falar agora. Mandado de segurança, anota aí que eu vou ler para vocês aqui. Inciso 69. Desculpa, 69. Diz o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Muito legal o mandado de segurança. Esse é um dos remédios constitucionais mais utilizados pelas pessoas e não é à toa. Ele diz o seguinte: para que serve para proteger o mandado de segurança? Habeas corpus protege o direito de locomoção da pessoa. Habeas data protege o direito à informação da pessoa, da própria pessoa. Ou a correção de informações em órgãos públicos da própria pessoa. E para que serve o mandado de segurança?
para proteger direito líquido e certo. E o que danado é um direito líquido e certo? Vamos entender isso agora. Direito líquido. A palavra vem da água. Claro como a água. É um direito que você não precisa de provas muito contundentes. Você não precisa de testemunhas. Você não precisa mandar fazer perícia. Tanto é que no mandado de segurança não tem nada disso. No mandado de segurança, a pessoa que entra já entra com todas as provas. E aí depois que ela entrou, o juiz é obrigado a ouvir a outra parte e decidir. Então ele manda de uma outra parte para ela se manifestar, ele decide, aí a outra parte fala sobre aquilo, o juiz analisa as duas palavras, as duas falas e decide quem está certo. Vamos dar um exemplo. Desde 2006 para cá, quem passa em concurso público passa a ter direito líquido e certo de assumir. Passa a ter direito líquido de assumir assim que passa no concurso. Então você pega o edital e está lá o edital dizendo 100 vagas. Aí você vai e passa em 100º lugar. Não importa. Dentro das 100 vagas. Nesse momento, você só precisa para provar que o seu direito é líquido do quê? Do edital e do resultado. Com esses dois, você já tem as provas necessárias para mostrar para o juiz que você tem o direito de assumir o cargo. Tranquilo até aí? Tranquilo, eu acredito. Vamos lá. Passei no concurso público. Mas o concurso não me chamou. E eu vou entrar com mandado de segurança. Eu entro com mandado de segurança e eu preciso mostrar o que para o juiz? Precisa de testemunha? Precisa fazer perícia? Não. Eu só preciso pegar o edital. Eu só preciso pegar o resultado, a lista dos aprovados, e mostrar, doutor, tá aí, ó, estou aprovado dentro do número de vagas e não fui chamado. Acabou. Esse é o mandado de segurança e isso que significa o líquido dentro do direito líquido e certo. E o que significa o certo? Ora, o resultado do concurso saiu semana passada. Você já pode entrar com mandado de segurança hoje? Não. Porque a pessoa responsável pelas nomeações, ela tem um prazo, que é o prazo do concurso. Enquanto o concurso estiver valendo, ela pode te chamar no último dia. Ela pode te chamar no primeiro, ela pode te chamar no meio. Então você não tem o direito certo ainda. É como eu estar te devendo, eu te empresto, eu pego um dinheiro emprestado contigo, eu estou parecendo um velhaco mesmo, meu Deus do céu. Eu pego um dinheiro emprestado contigo e falo que vou te pagar daqui a 30 dias. Você pode me cobrar amanhã? Me cobrar depois de amanhã? Você pode me botar na justiça na semana que vem? Não! O seu direito é líquido. Você está lá com a nota promissória assinada por mim. Não precisa provar mais nada. Tem uma nota promissória, já é um título executivo. Mas ainda não é certo. Porque para ser certo, só é possível depois dos 30 dias. Que foi o prazo que você me deu. A mesma coisa do concurso. Eu vou ter que ser nomeado. Mas dentro do período de validade do concurso. Não exatamente quando eu quero, que é logo no dia seguinte. Né? Então o mandado de segurança serve para proteger isso. Direito líquido e certo. Líquido porque as provas são de imediato. Eu não vou ter outra oportunidade para apresentar provas. Eu tenho que apresentar as provas na hora que eu dou entrada. E o juiz tem que bater o olho e falar, aqui tem. Aqui o direito dele está bem claro mesmo. Mesmo assim o juiz é obrigado a ouvir a outra parte. Vai ouvir, vai analisar. E se o direito realmente for líquido e certo, ele vai dar para você esse direito. Certo? A Constituição fala bem claramente que esse mandado de segurança não serve para proteger direitos que já são protegidos pelo habeas corpus ou pela habeas data. Se for questão de locomoção do indivíduo, habeas corpus. Se for questão de informações sobre o próprio indivíduo, habeas data. Fora isso, qualquer outro direito seu que seja violado, você vai atrás de obtê-lo por mandado de segurança. E anota aí agora. Mandado de segurança. 120 dias para você entrar com ele a partir da data que, por exemplo, saiu o resultado. Não, a partir do dia em que o concurso acabou o prazo. Enquanto o concurso estiver no prazo, você não pode fazer nada. Acabou o prazo de validade do concurso e eu não fui chamado. A partir daí você tem 120 dias para entrar com mandado de segurança. Se você não entrar, você não perde o direito. Você perde o direito de entrar com mandado de segurança. Como assim? O direito de entrar no concurso você mantém, só que agora você vai ter que entrar com um processo normal. Um processo que vai levar 1 ano, 2 anos. O mandado de segurança é 90 dias para o juiz decidir, estourando. Dependendo do caso é 15 dias, dependendo do caso é horas.